Primeiro ponto é saber o que é tempo e o que é clima. Porque a geografia, ela estuda o clima. A física vai estudar o tempo. Então, sabendo definir o que é um, o que é outro, já vai facilitar muito a sua vida para entender os elementos e os fatores. Tá, o que é o tempo? O tempo é a condição exata da atmosfera. É a condição exata da atmosfera. Se eu pedir para você sair ali, abre a porta, olha para o céu e fala: nossa, Jean, o céu está ensolarado. Jean, o céu está nublado. Isso é clima ou é tempo? É tempo. É a condição exata da atmosfera. E essa condição, ela demora muito ou ela se modifica rapidamente? Se modifica rapidamente. Ela é dinâmica. Você pode sair daqui 3 horas, olhar para o céu que estava ensolarado e falar: poxa, Jean, agora está nublado. O tempo é dinâmico, então, guarda aí. É a condição da atmosfera e esse tempo, ele é dinâmico. Já o clima é diferente. O clima é a sucessão de vários tempos. Então, eu observo várias condições exatas da atmosfera durante 30 anos e determino o clima. Presta atenção, Gabarita Gel. Se eu te dar uma máquina fotográfica, você sair e bater uma foto. Tchac! Um dia, no segundo dia, tchac! Do céu, você está batendo a foto do céu. Terceiro dia, tchac! Você bateu uma foto por dia durante 30 anos. Cada foto dessa representa uma condição atmosférica de um determinado dia. Aí você fez um álbum de fotografia gigantesco e me entregou. Aí eu vou observar. Nossa, nesse dia tá ensolarado. Nesse dia tá ensolarado. Olha, outra foto ensolarada. Outra foto ensolarada. Outra foto ensolarada. Outra foto ensolarada. Agora tá nublado. Agora tá chuvoso. Ensolarado, ensolarado, ensolarado. O que eu percebi? Que os tempos ensolarados têm o quê? Uma maior frequência. E aí eu determino, já que tem uma maior frequência de tempo ensolarado, é o clima tropical. O clima nada mais é que a sucessão de vários tempos. É como se fosse um álbum de fotografias do tempo atmosférico de um determinado lugar durante 30 anos. Já o tempo é a condição exata da atmosfera e é dinâmico. O clima, ele se modifica? Se modifica. Mas é dinâmico? Não. Pode ser uma mudança provocada pelo homem, que eu atribuo aí as mudanças climáticas, o aquecimento global, tudo bem? Ou o próprio planeta Terra pode passar por essa mudança climática, mas aí a gente está falando de milhões de anos. É só voltar lá no passado geológico. A Terra já foi bola de fogo, bola de gelo, bola de fogo, bola de gelo. Tá? Então, a própria Terra também ela vai mudando o seu clima, mas não é perceptível para o ser humano, porque nós estamos falando de tempo geológico, de milhões de anos. Então, primeiro ponto, já definiu o que é tempo, o que é clima. O que a geografia estuda? Como eu já falei para vocês, clima. E o clima eu divido, isso aqui é importantíssimo, eu divido em elementos e fatores. Os elementos são aqueles que compõem o clima. E você, Gabarita Gel, nunca mais vai esquecer. Presta atenção. Os elementos são aqueles que compõem o clima.
Temperatura, T. Umidade, U. Pressão, P. Temperatura, umidade, pressão são os elementos que compõem o clima. TUP, temperatura, umidade e pressão. TUP, temperatura, umidade e pressão. Entra na sua mente porque isso é importante. É cara de Enem, TRI baixa, que você tem que saber quais são os elementos climáticos, temperatura, umidade e pressão. E os fatores climáticos são os caras que modificam, que alteram os elementos. Então, aguarda aqui. Continentalidade, maritimidade, latitude, relevo, correntes marítimas. É só lembrar da corrente de Humboldt. Uso e ocupação do solo, tá? Então, cidade, área rural. Quando eu falo de ilhas de calor, eu vou relacionar diretamente com uso e ocupação do solo. Esses fatores que vão alterar esses elementos. E quando esses fatores alteram esses elementos, nós temos o quê? Uma variabilidade climática. Olha que lindo! Que lindo é a geografia, cara! Que lindo! Ó, então presta atenção aqui, ó. Os fatores alteram os elementos que levam a uma variabilidade climática. Então, Jean, o Brasil ele tem essa divisão aí dos climas tropicais por conta dos fatores? Isso mesmo. O Brasil é um país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas esse clima tropical, ele possui o quê? Uma divisão. E quem vai influenciar essa divisão? De novo, os fatores. Eu tenho o clima subtropical. Qual vai ser o fator predominante para alterar o clima tropical e transformar ele em sub? E aí, Gabarita Gel? Vem cá. A latitude, pessoal, ó. Latitude. Onde nós temos clima subtropical? Aqui, ó, no sul do país, pegando um trechinho do estado de São Paulo. Então, a nossa posição latitudinal, olha aqui, nossa posição latitudinal, né? O Brasil é esticado, diferente da Rússia. A Rússia é o quê? Ó, horizontal, não é? Ó, presta atenção que é importante. Ó, Brasil latitudinal, Rússia longitudinal, esticadão. Essa posição do Brasil leva a essa variabilidade aqui. Então, se eu for colocar aqui um peso, a latitude leva a isso. Tropical típico, tropical raiz. Sabe qual é o tropical raiz, gente? É aquele calor, 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 calor. Chega no final da tarde, chove, 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 chove. Chuvas de convecção. O famoso toró. O toró, vai falar que você nunca abriu a janela, aí você falou assim, olha mãe, quem é do interior faz isso, né? Olha mãe, o céu tá azulão. Olha que azulzão tá esse céu. Passa um minuto, cai aquela chuva. Sabe a chuva de pingão? Sabe aqueles pingão que chega a doer as costas? Que quando você é criança, você brinca de desviar dos pingões. Sabe aquela chuva pesada, concentrada em um curto espaço de tempo que leva uma enxurrada? Aí você nada na enxurrada. Eu já nadei na enxurrada. Eu jogava meu Havaiana e aí eu corria desesperado para pegar o Havaiana, porque o Havaiana podia cair dentro do bueiro. Aí eu caía no bueiro, bebia a água da enxurrada. Cara, sobrevivente. Quem é Grinch como eu, é um sobrevivente, cara. Bebi muito água da enxurrada nessas chuvas torrenciais, que é do tropical típico. Quem vai influenciar ele, então, Jean? Esse cara aqui, ó, a continentalidade. Quanto mais em direção ao interior, o que nós temos? Menos umidade. Então, nós temos aquele verão calor, calor, calor,
chove, chove, chove à tarde, e o inverno é brando, e seco. Inverno seco. É só você fazer uma relação, por exemplo, com o interior de São Paulo, com o Mato Grosso do Sul, com Minas Gerais, com Goiás. Gente, para de chover em maio, volta a chover no final de setembro, na troca de estações. Então nós ficamos aí quase 6 meses sem cair uma gota d'água. E isso leva ao desabastecimento dos nossos mananciais e gera um impacto direto na produção de energia elétrica. Bora lá, Gabaritagel. Esse é o tropical típico, tropical raiz. Aí eu tenho o tropical úmido. O tropical úmido, galera, é aquele que tá perto do mar. Cara. Aqui, ó, vai recebendo a evaporação da água aqui. E aí vai chover mais. Então, o tropical úmido, diferente do tropical típico, é a maior quantidade de pluviosidade. O que nós temos aqui, pessoal? Ó, aqui no lateral, na lateralzinha do nosso país, ó, de relevo, os nossos dobramentos antigos, a Serra do Mar. Aí essa umidade bate, ó, a umidade vindo, ó, umidade vem, bate na montanha, tudo que bate, ó, bateu, tudo que bate, sobe. Ó, a umidade subindo, ó, umidade está subindo. O que está acontecendo com a temperatura quando essa umidade vai subindo? A temperatura diminui. Temperatura diminui, precipita. Nós temos a chuva de relevo. Chuva de relevo aqui onde nós temos o tropical úmido ou tropical litorâneo. Jean, eu não sei esse daqui. O que é o tropical seco, Jean, meu pai todo-poderoso? Gente, o tropical seco nada mais é que o semiárido. Ah, Jean, o semiárido é da Caatinga. O semiárido da Caatinga. Isso mesmo. Aqui, ó, o semiárido nordestino. O clima, cara, nosso, raiz, que leva à formação da caatinga, que é uma vegetação que só existe no Brasil, rica em biodiversidade, é o semiárido. Tá, Jama, por que você tem a formação do semiárido aqui? Você tem outras variáveis, mas a principal é a formação do Planalto da Borborema, que vai barrar a umidade vindas do oceano. Eu vou falar disso daqui a pouquinho. Aí eu tenho o tropical de altitude. Tropical de altitude, simples. Você está numa área mais alta. O que você vai ter diferente em relação ao tropical típico? Eu vou ter uma temperatura menor. Mas por que, Jean? Porque existe uma parada, galera, que se chama, olha aqui, ó, gradiente vertical térmico. Guarda isso aqui é diferencial, isso aqui é gabaritagel. Guarda isso aqui, pessoal, ó. Gradiente vertical térmico. Isso aqui é conceito da climatologia. Ah, Jean, cai isso? Se cair, só você acerta. Isso aqui já caiu, por exemplo, na FUVEST. Então, ó, a cada 1 quilômetro em altitude, então eu subindo a altitude em relação ao nível do mar, eu tenho um decréscimo em média de 6 graus Celsius. Então, o que o tropical de altitude é? Você tem a temperatura média menor em relação ao tropical típico. É mais alto, tem menos ar para se aquecer, consequentemente, a temperatura é menor. Lembrando que temperatura é o quê, gente? O que é a temperatura? É o ar aquecido pelo processo de irradiação. O que é a temperatura, Jean? É o ar aquecido pelo processo de irradiação. Me explica isso, Jean. Ó, presta atenção, galera, é tranquilo. Ó. O Sol não manda radiação? Vê lá o Sol de óculos escuro, marotinho, mandando radiação, ó. Radiação. Aí, essa radiação vai bater na Terra. Primeiro,
ela é desviada pelo campo eletromagnético. Ó, imagina o Sol ali, ó, mandando radiação. Sol. Aí você está aqui, bate no campo eletromagnético e repele grande parte dessa radiação. A outra passa e vai ficar preso onde? Na camada de ozônio. Fica presa na camada de ozônio. Outra parte que passa vai bater nas nuvens. Bate nas nuvens e volta para o espaço. O resto chega até a superfície. Quando chega na superfície, ela absorve. Então, absorve a radiação e depois emite. Aí é o balanço térmico. Essa irradiação aqui que ele está emitindo, infravermelho, aquece o ar. Isso é temperatura. Então, se você está em altitude, o que falta? Ó, falta ar. É só lembrar da galera que escala o Everest, pessoal. O cara que escala o Everest tá lá em cima. Qual que é o grande problema dele? Falta de oxigênio. Então, por quê? Você vai ter um ar mais rarefeito. É a mesma coisa, diminui a quantidade de partículas, consequentemente aquece mais. Por isso que é o tropical de altitude. Depois nós temos o clima equatorial. Aí é aqui, ó, na região da Amazônia. Como a gente está mais perto da linha do Equador, cara, esse maluquinho aqui tem um papel muito importante, a latitude. Tá? Então você vai estar numa área que recebe muita radiação solar. Lembro você que no centro da Terra, olha aqui, ó, na barriguinha, no centro da Terra é onde a radiação solar chega mais perpendicular. Tá? Então pensa que a radiação bate aqui, ó. Ó, calma. Olha aqui. Aqui é a Terra redonda. Ó, Sol mandando radiação. A radiação, ela bate aqui, pessoal. Aqui mais, ó, na linha do Equador. Tanto aqui no Polo Norte quanto no Polo Sul, a radiação chega mais oblíqua, chega mais fraquinha. Então, essa posição latitudinal que vai influenciar nas temperaturas altíssimas aqui da parte equatorial do nosso país. Fora que nós temos a maritimidade. Olha aqui, ó, o Oceanão Atlântico aqui, ó, do Caribe quente, jogando também umidade para essa região do Amazonas. Beleza, Gabarita Gel? Então vem cá, ó, relembrando, vamos colocar na mente. O que nós temos? Os elementos, temperatura, umidade, pressão. Os fatores, continentalidade, maritimidade, latitude, relevo, correntes marítimas, uso e ocupação. No momento que esses fatores modificam os elementos, eu tenho os climas, que é a variabilidade do tropical mais o equatorial no nosso país, que é aquilo que cai nas provas. O principal que cai nas provas, quando eu falo de clima, de tipos de clima, é Brasil e não é mundo. Vem aqui analisando o nosso estado de São Paulo. Poderia ser qualquer outra região, tá? Não muda nada, não. Mas eu vou pegar essas 3 cidades porque eu vou fazer uma relação entre os fatores e os elementos. Primeiro ponto a se analisar. Tanto a cidade de Campos do Jordão. Pessoal, Campos do Jordão é uma cidade que fica na Serra da Mantiqueira. Serra da Mantiqueira. O que acontece aqui? Você tem uma altitude maior. Se tem uma altitude maior, então Campos do Jordão tem o clima tropical de altitude. Tudo bem? Ubatuba é uma cidade litorânea. E o município de São Paulo vai ser uma cidade que está mais adentro do território, então, consequentemente, a continentalidade atua mais sobre ele. Mas para pensar agora, como climatologista, melhor. Tanto São Paulo quanto Campos do Jordão quanto Ubatuba estão praticamente na mesma latitude.
Então, eles recebem a mesma quantidade de radiação, não é? Tá, se recebe a mesma quantidade de radiação, eles deveriam ter a mesma temperatura, a mesma umidade e praticamente a mesma pressão. Cara, tá tudo igual, então ali recebe a mesma quantidade de radiação. O que vai modificar? O que vai modificar? Cidades tão próximas, com climas tão distintos, tão diferentes. São os fatores. Tá vendo? Eu sou Gabaritagel, eu provo para vocês. Qual que é a temperatura menor aqui? Qual é a temperatura menor? Campos do Jordão, Ubatuba ou São Paulo? Aí você vai falar, Ubatuba, porque tá perto do mar. Não, pessoal. A temperatura menor é de Campos do Jordão. Olha aqui, tropical de altitude. Vocês não lembram do gradiente vertical térmico? Ó, a cada 1 quilômetro eu tenho um decréscimo de menos 6 graus Celsius. Eu não falei que Campos do Jordão está na Serra da Mantiqueira? Ubatuba está no nível do mar. Então, como Campos do Jordão está mais ou menos 1.600 metros de altitude, então mais ou menos você vai ter aqui de 16 a 18 graus uma temperatura menor em relação a Ubatuba. Quando eu falo de umidade, onde vai precipitar mais? Ubatuba, Campos do Jordão ou São Paulo? Cara, Ubatuba. Por quê? Porque vai sofrer ação da maritimidade. Aqui em Ubatuba você tem quem? A Serra do Mar. Ó, já escrevi mar aqui, fica fácil. Serra do Mar. Então a umidade, ela, lá do oceano, ela vai em direção ao continente, encontra a Serra do Mar e vai formar a chuva de relevo. Você tem o quê? Uma maior pluviosidade. São cidades tão próximas, 1 hora e meia de distância, com uma diferença em umidade e em temperatura gigantesca. Por quê? Por conta dos fatores. São Paulo vai ter o quê? Uma temperatura maior do que Ubatuba e Campos do Jordão. Estou falando numa questão de temperatura média. E uma umidade menor que Ubatuba. Por quê? Quem vai atuar mais sobre São Paulo? Esse cara aqui, ó. O continente. A continentalidade. É uma questão que sempre aparece na prova. Eu poderia mudar aqui, colocar Curitiba, colocar Paranaguá, se eu fosse pensar numa UEL, se eu fosse pensar numa UEM. Eu poderia colocar aqui Joinville ou Chapecó, ou melhor... eu posso colocar Florianópolis e Chapecó para fazer uma análise, Porto Alegre ou Santa Maria para fazer uma análise... Eu posso colocar Salvador e Feira de Santana para fazer análise, que você vai ter, basicamente, essa relação entre fatores e elementos. Gente, eu dei muito conteúdo, cara, que você vai detonar na prova, eu te garanto, se você pegou essa relação e a formação desses tipos climáticos. Você não precisa ficar decorando nada. É só você entender que há o quê? Uma relação entre elementos e fatores que determinam os tipos de clima. Aqui é Gabaritagel. O curso de climatologia do Gabaritagel é gravado na Amazônia, tá? Eu ando lá no meio da floresta amazônica falando de clima. É um curso sensacional de 14 aulas, fenomenal, com qualidade de cinema, cara. Gravado no meio do Rio Amazonas, só para você ter uma ideia, tá? Vem pro Gabaritagel. Outro ponto importante, olha aqui. Eu vou falar de circulação primária e circulação secundária. Parou. Parou, gente. Presta atenção, é sério. Isso daqui é fácil, mas a galera coloca um terror absurdo em vocês. Não é difícil. Não é difícil. Presta atenção aqui. Quando eu falo circulação primária, eu estou falando de uma circulação que vai reger todo o globo. Primeiro ponto, leva isso, ó, leva isso. Então, a circulação primária
vai influenciar todo o globo. Isso aqui é fundamental já. Quando eu falo circulação secundária, ela vai modificar regiões. Olha isso, gente. Isso aqui já vai ajudar demais. Então, circulação primária é uma circulação global. Isso. Quando eu falo, olha os nomes estranhos. Ventos de oeste, célula de Hadler, célula de Walker, são os principais. Quando eu falo de circulação secundária, eu falo de chuvas monsônicas, os ventos monsônicos que atingem a Ásia. E eu falo, guarda isso, gabarita gel, eu falo de massas de ar. Falo de massas de ar. Tá, mas o primeiro ponto que eu vou explicar para vocês é esse cara aqui. É a circulação primária. Presta atenção que é muito fácil. Você sabe por que é fácil? Porque você tem um equipamento, uma ferramenta na sua cozinha que te ajuda diariamente. Se não te ajuda, ajuda tua mãe. Ajuda tua mãe. Que cara é esse, Jean? Me explica, você é muito louco. Olha aqui. Esse cara aqui é uma panela de pressão. Uma panela de pressão, presta atenção, a panela de pressão explica circulação primária da atmosfera. Ó, vamos lá, vamos fazer um feijãozinho. Feijãozinho, tá? Vou pegar a panela de pressão, vou colocar água e vou colocar o feijão lá. Vou até o fogão, ligo lá, olha, parece carro, né? Coloco a panela e essa panela tá no fogo. Tá aqui no fogo, cheio de água. Olha a água aqui, ó. E os feijãozinhos lá na dele. O que vai acontecer? Esse fogo vai aquecer a água. Quando esse fogo começa a aquecer a água, o que acontece com as moléculas? As moléculas de água ficam agitadas, não ficam? Ficam mais agitadas e ficam leves. E começam a subir. Não é? Não borbulha? Não vai ficar... É isso, cara. Ó, começa a borbulhar. Aí começa a subir, ó. Subir. Tá, Jean, o que isso tem a ver? Quando eu falo que essas moléculas elas estão agitadas e estão subindo, eu estou falando de baixa pressão. Baixa pressão. Tudo que é baixo, sobe inversamente, né? Proporcional. Tudo que é baixo, sobe, porque está leve, ó. Baixa pressão, sobe. Quando esse vapor d'água começa a subir, ele vai encontrar a superfície da tampa da panela de pressão, tá? Então, o que vai acontecer? Vai bater nessa superfície da panela de pressão, aí vai ficar frio. Vai ficar frio, porque o material tem essa capacidade. Quando sobe, bate, fica frio. Quando fica frio, o que acontece com aquelas moléculas que estavam agitadas? Elas se juntam, ficam mais densas, pesadas e caem. Conforme ela cai, ó. Então você tem aqui alta pressão, vai ficar mais densa, sobe. Chega aqui embaixo, olha o fogo. Caiu. Ó, caiu. Aqueceu, subiu. Resfriou, desceu. Aqueceu, subiu. Resfriou, desceu. Aqueceu, subiu. Ó, tô ficando velho. Cara, o que você tem aqui, ó? Um sobe e desce, que eu chamo de zona de convecção. Zona de convecção. E você sabe, olha como é simples, pessoal. O que acontece aqui dentro da panela de pressão? Eu pego aqui na minha mão e jogo aqui na célula de Hadler. É a mesma coisa, gabarita gel. É a mesma coisa. Ó, aqui é a linha do Equador. Presta atenção.
aqui não recebe uma quantidade maior de radiação solar? Não falei para vocês? Ó, o amigo Sol mandando radiação, ó. Bate aqui, ó. Aqui o Brasil. Então tá batendo aqui, ó. Radiação. O que acontece, pessoal? A temperatura aqui no meio, ó, aqui é o Equador, mesma coisa, tá? A temperatura aqui no meio é mais alta. Se a temperatura é mais alta, o que acontece? O ar tende a subir. Ah, Jean, então aqui na linha do Equador eu tenho uma área de baixa pressão? Isso mesmo, o ar sobe. Como essa região aqui tem muita água, pessoal, olha que o tanto de água que tem aqui, ó. Que é tudo água, que é oceano. Essa água do oceano evapora e é transportada por esse ar para as altas, aliás, para as médias atmosferas, baixas e médias atmosferas. O que acontece? Esse vapor d'água vai subindo e vai condensando, formando as nuvens cumulonimbus. Quem é da região norte do país, ou quem gosta de climatologia, gosta de aviação, já ouviu falar dessas nuvens cumulonimbus. São aquelas nuvens que parecem uma bigorna, parecem um grande algodão doce que ficam no horizonte. Você vê elas lá no horizonte, aquelas nuvens gigantescas, lindas e maravilhosas, pessoal. É a nuvens cumulonimbus. Quando você está no voo, muitas vezes o piloto fala o seguinte: pessoal, vamos passar por uma área de instabilidade. Nada mais é do que uma nuvem cumulonimbus. Ou eles falam, o voo vai atrasar 10 minutos porque nós vamos ter que desviar de uma área de instabilidade. Muitas vezes é esse cara aqui. E na região norte tem demais. Ah, Jean, por isso do alto índice de pluviosidade do clima equatorial, um dos motivos, tá? É a formação dessa nuvem cumulonimbus. Então, ó, quente, 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 evapora, 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 ó, o ar subindo. O ar subindo. Aqui complica. Quando esse ar sobe, ó, ele vai ser jogado para esse lado aqui, ó. Mas por que ele vai ser jogado, Jean? Ó, o ar vem aqui, ó, do Equador em direção ao Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer, tá? Aqui no caso de Câncer, tá? Aí ele vai ser jogado lateralmente. Por quê, Jean? Porque ao mesmo tempo que ele está subindo, a Terra está girando. Ao mesmo tempo que esse ar sobe, a Terra gira. E quando a Terra gira, você vai ter o quê? Uma força que chama força de Coriolis. Força de Coriolis. Eu vou escrever aqui só para vocês anotarem, ó. Força de Coriolis. Preciso pirar o cabeção sobre ela? Não. O que você tem que saber é que ela existe. E ela é responsável por esse deslocamento do ar em direção aos trópicos. Então, ó, o ar quente de baixa pressão sobe, a força de Coriolis joga ele lateralmente, esse ar ele vai resfriar, olha aqui, vai se transformar em alta pressão e vai descer. Como esse ar subiu, aqui pode ficar vácuo? Não existe vácuo no mundo. Então, ó, o ar sobe, é jogado, resfria, desce, ocupa o lugar. Aquece, sobe, jogado lateralmente, resfria, desce, ocupa o lugar. Não é a mesma coisa que acontece na panela de pressão? Ó, subiu, desceu, subiu, desceu. Você tem o quê? Uma zona de convecção aqui. Então, ó, esse vento que vai soprar do Trópico de Capricórnio para a região equatorial é o vento alísio. Do Trópico de Câncer para a região equatorial é o vento alísio. E do Equador para os trópicos, os contralísios. Do Equador para os trópicos, o contralísio. Do trópico para o Equador, os ventos alísios. Tudo bem? São duas grandes o quê? Zonas de convecção. A mesma coisa que acontece na panela.
por diferença de pressão atmosférica, você tem a circulação do vento. Gente, vento nada mais é que o deslocamento do ar por conta da diferença de pressão. O vento é o deslocamento do ar por conta da diferença de pressão. E aqui nós temos isso, tá? Aqui no Equador, uma baixa pressão, aqui nos trópicos, alta pressão, e você tem esse movimento tanto na parte sul quanto na parte norte. E olha que importante isso. Aqui no meio você tem a ausência de vento. É isso mesmo, a ausência de vento. Entre uma célula e outra, aqui no meio, não venta. Chama latitude dos cavalos. Latitude dos cavalos. Vou contar uma história rapidinha porque latitude dos cavalos, pessoal. Lá na época do descobrimento, os portugueses, os espanhóis traziam cavalos nas caravelas para facilitar a ocupação do território. E quando eles chegavam nessa região aqui, onde você tinha ausência de vento, pensa, a galera vinha de caravela. Eles jogavam os animais no mar. Por quê? Estava pesado e não tinha vento. Aí os maluquinhos tinham que fazer o quê? Remar. Cheio de cavalo, pesado, o barco não saía do lugar, a caravela. Aí eles jogavam os animais no mar, que depois tentavam resgatar um ou outro. Por isso que essa região de ausência de vento, onde você não tem a convergência de ventos, eu chamo de latitude dos cavalos. Beleza? Tranquilo? Circulação primária, célula de Hadler, alta e baixa pressão, tudo bem? Ausência de vento, formação da cúmulos nimbus, a mesma coisa que acontece na panela de pressão, no ar-condicionado e na geladeira. Leva isso para sua vida, que você vai lembrar disso daqui na hora da prova. É a mesma coisa, panela de pressão, geladeira e ar-condicionado, mas vamos falando em larga escala. Isso tem no planeta, porque eu falei circulação primária, globo. Aí nós temos a circulação secundária, que vai modificar as regiões, pessoal. As regiões. E claro, pensando nos vestibulares, eu vou usar como exemplo o Brasil. Quando eu falo de clima, gabaritagel, clima, eu falo de Brasil. É o principal, é o cara. É o cara. Olha aqui o nosso Brasil brasileiro. Tá, você vai falar de massas de ar, né, Jean? Sim, de massas de ar. Primeira coisa, o que é uma massa de ar? Anotem. O que é uma massa de ar? Se cair numa prova, se cair numa prova da Unicamp, o Unicamp é cheio disso, o que é? E aí? Massa de ar nada mais é que um corpo atmosférico contendo temperatura, umidade e pressão. Jean repete. O que é uma massa de ar? É um corpo atmosférico contendo temperatura, umidade e pressão. Ah, Jean, é TUP? Isso. A massa de ar nada mais é que a união de temperatura, umidade e pressão. Tá, mas como eu visualizo ela? Gente, quando você sai da sua casa, você mora no centro-sul, tá? Principalmente. Você olha e tá tudo nublado. A galera do sul, direto no inverno, isso é corriqueiro. Olha para o céu, tá tudo nublado. É como se tivesse uma nuvem espessa, gigantesca, sobre a sua cidade. Aquilo ali nada mais é, presta atenção, que uma massa de ar. Aquilo ali é uma massa de ar. Aí você pode falar o seguinte, olha, aquela ali é a massa polar atlântica. Se você for analisar ela, ela tem uma temperatura, ela tem uma umidade e, consequentemente, ela tem uma pressão. Vem cá, porque nós vamos mitar em massa de ar. Ó, primeira massa de ar que eu vou trabalhar com vocês, eu não vou trabalhar de forma tranquila não, aqui é aprofundado, é didático, ó. É a MPA, massa polar atlântica. Se ela é polar, gabaritagel, se ela é polar, ela é o quê? Ela é fria, não é? Não, já é quente. Não, ela é fria. Ela veio de lá, ó, do polo. E, ó, toma cuidado. É Antártica. É Antártida. Não é Ártico. Gente, o vestibular adora fazer isso. Coloca lá, massa polar ártica.
Aí sabe o que você faz? Você tá com a tua cabeça cheia de coisas, você fala, é isso, e pula para a próxima. Você errou por falta de atenção. É massa polar atlântica, formada na região da Antártida ou da Antártica, tanto faz. Tudo bem? Não é Ártico, Ártico é norte, polo ártico. Ó, massa polar atlântica. Se ela é atlântica, ela é o quê, Gabarita Gel? Ela é úmida. Então, ela é fria e úmida. Mas calma aí, eu não falo só isso. Ela tem duas áreas de formação. Isso é importante. Presta atenção. Olha, depois vocês vão agradecer, galera. Tem duas áreas de formação. Ou a polar, ela pode se formar, ó, desculpa, próximo à Argentina, ou ela pode se formar perto da Antártida. Quando ela se forma perto da Argentina, gente, ela tá fraquinha. Quando ela se forma perto da Argentina, ela tá fraquinha, tá? Ela não vem forte, ela não vem com muita chuva, ela não vem com ventanias, ela não vem derrubando a temperatura. Quando ela se forma na Antártida, ela vem lá de baixo, ela vem forte, vem musculosa, como eu. E, cara, vem rasgando, derrubando a temperatura, tendo ventanias, chuvas. E dependendo da região, pode nevar. Ó, e dependendo da região, pode nevar. Aí eu te pergunto, Gabarita Gel, qual dos fatores que podem levar, qual o principal fator que pode levar a formação de neves no Brasil? Hã? A altitude. A altitude, olha aqui, o relevo. O relevo pode influenciar diretamente na formação de neve. Então, quando a massa polar atlântica, olha que questão top que pode cair na sua prova. Quando a polar atlântica, ela se forma na Antártida, ela vem tão forte que ela pode passar nas regiões da Serra Gaúcha, Gramado, Canela, pode chegar até a região mais fria do Brasil, que é a região da Serra Catarinense, de Ubirici, de Urupema, de São Joaquim, que são áreas que neva, por conta do principal fator dessa região, a altitude. Então ela vem que vem forte. Chegando em Curitiba, por exemplo, é difícil? É. Mas Curitiba, por exemplo, pode ter chuva gelada. Aquela chuva, né? Praticamente quase neve. Lembrando você que Curitiba é a capital mais fria do Brasil. Aí você me fala, mas como assim, Jean? Olha aqui, Porto Alegre está muito mais ao sul, Florianópolis está muito mais ao sul. Não deveria ser Curitiba a capital mais fria do Brasil, mas é por conta do quê? De novo, ó, do relevo. Curitiba está em altitude, temperatura menor, é a capital mais fria. E aí essa massa de ar vem. Cara, ela tá tão forte. Olha como ela é pirada, como ela é muito louca. Cara, ela rasga o centro-oeste, principalmente nessa área aqui, ó. Por que, Jean, principalmente nessa área? Porque essa área é uma grande planície. A massa de ar não tem nenhum impedimento físico para ela andar. Ela está forte. Aí ela vem derrubando a temperatura. Chega em Campo Grande, a galera vai dançar o vaneirão e coloca lá uma blusa de frio porque tá muito frio. A massa de ar chega em Cuiabá, faz 18 graus, as pessoas correm para comer sopa, as mulheres põem botas, os homens casaco, galera tá passando muito frio, 18, 16 graus em Cuiabá, pode chegar em Porto Velho, em Rondônia, o frio é extremo aos seus 20 graus, chegando até em Rio Branco, no Acre, cara, muito frio, provocado por quem? Pela massa polar atlântica. Ela pode derrubar a temperatura, aliás, derruba a temperatura em São Paulo. Galera do interior de São Paulo, gente do céu,
quase infarta de frio. Chega a 10, 6 graus Celsius, 5, dependendo da região, for uma região mais rural, abaixo de 0. Quem é responsável? A polar atlântica. A moça do tempo fala a frente fria, porque é a frente da massa que vai ocasionando todo esse processo. E é isso que eu queria falar para vocês, Gabarita Gel. Presta atenção. Quando essa massa polar ela atinge o norte, atinge o centro-oeste, ela recebe um nome. Ela recebe o nome de friagem. Guarda isso. Coloque um coração. Coloque o nome do crush. Coloque o nome da crush aqui do lado para você nunca esquecer. Porque isso aqui despenca, cai demais em vestibular, cai demais. A friagem, que é o fenômeno quando a massa polar atlântica ela se forma na Antártida, nunca ninguém te falou isso, e aí ela rasga a região da planície do sul do Mato Grosso e do Mato Grosso até chegar ao norte do país, despencando as temperaturas dessas regiões. Jean só tem essa massa de ar? Fria é só. Fria é só. Guarda isso. Tem quantas frias? Tem quantas frias? Uma só, massa polar atlântica. Aí nós temos desse lado aqui, ó, a massa tropical atlântica. E desse outro lado aqui, vai ficar um pouquinho aqui, pessoal, mas ó, é a MTC. MTC, tá? Ela é suave, tá? Vou até falar dela aqui rapidão, porque o nosso foco é com esse cara aqui, tá? A MTC é a massa tropical continental. Ela se forma no trópico de Capricórnio. Trópico de Capricórnio. Massa tropical continental. Se ela é tropical, ela é quente. Ela é quente. Gente, tropical, quente. Se ela é continental, ela é úmida ou seca? Úmida ou seca? Ela é seca. Ela se forma na planície do Chaco. Na planície do Chaco. A planície do Chaco nada mais é que o Pantanal paraguaio. Guarda isso. A planície do Chaco nada mais é que o Pantanal paraguaio. Ela é responsável pelo tempo seco na região sudeste, principalmente no interior de São Paulo, no Mato Grosso do Sul, e a secura também do Mato Grosso. Cuiabá é uma das cidades que tem os menores índices de umidade do Brasil. E tem esse cara aqui, a massa tropical atlântica. Se ela é tropical, ela é quente. Se ela é atlântica, ela é... E aí, Gabarita Gel? Ela é úmida. Massa tropical atlântica. Presta atenção aqui que é importante. Gente, essa massa de ar, quando você está no verão, ela tá forte, tá? Então ela joga muita umidade. Joga muita umidade, ó. Vê a seta dela, é sério, pelo amor de Deus. Tá jogando muita umidade. Aí, o que acontece? Essa umidade bate no morro. Bate no morro. Vai bater no morro, vai subir, gradiente vertical térmico, vai chover. Essa água, ela vai percolar o solo do morro. Mas, Jean, me explica isso, Santo Cristo. Me explica. Gente, é isso aqui, ó. Você tem o morro aqui, ó. O morro, tá vendo? Aí, você tem a água da chuva, a chuva, ó. Essa água vai ficar aqui no solo. Vai saturando o solo fica encharcado de água. Aí você tem um negócio que se chama gravidade. Esse morro não tem um declive? Presta atenção, é sério. Não tem um declive? Pensa, o solo está encharcado e você tem um declive. O que acontece com ele? Naturalmente, presta atenção, naturalmente, ele desliza. É o natural. O geossistema do lugar chove no verão, encharca o solo e desliza. Uma parte, não a total, principalmente partes que estão sem vegetação. Onde você não tem vegetação, essa água, ela já vai a água da chuva vai direta no solo. Ela não vai ficar presa nas árvores.
Se você tivesse árvores aqui na vertente Mata Atlântica, essa água, quando ela bate, ela fica presa nos troncos e fica presa nas folhagens. E, consequentemente, chega menos água no solo. Então, ele demora mais para encharcar. Por isso que é importante você ter o quê? Cobertura vegetal. É simples, pessoal. Ó, liga o chuveiro. Liguei o chuveiro. Tá caindo aquele chuvão, né, do chuveiro. Se você entrar no chuveiro, o que vai acontecer com a água? Ela não vai ficar presa em você? Imagina você uma árvore. Uma árvore. É a mesma coisa. Então a água fica presa em você e vai menos para o solo. Tá? O que o homem faz? Desmata. O que o homem faz? Varre o pobre para essas piores áreas. Isso mesmo. Varre o pobre. O pobre ele não pode morar nas melhores áreas da cidade. Ele tem que ocupar o morro. Ele tem que ocupar o morro, as piores áreas da cidade. Ele é varrido. Quando, Jean, aconteceu isso? Em todo o processo de urbanização do Brasil, os pobres foram excluídos. Ou vai para o morro, ou vai para o lado de rio. Eles vão sendo o quê? Varridos cada vez mais distante das áreas de oportunidade. É só ver as nossas capitais, Salvador, BH, São Paulo, Rio de Janeiro, as cidades médias também. Os pobres ocupam as piores áreas. E essas piores áreas são essas. O pobre faz a casinha aqui, aí quando você tem a ação da massa tropical atlântica no verão, todo mundo sabe que ela vai atuar, ano mais forte, ano menos forte, vai escorregar o solo, vai deslizar o solo, porque é natural. E vai deslizar mais porque se retirou a cobertura vegetal. E vai deslizar com tudo que está por cima, que são as casas. E dentro das casas estão pessoas. Aí todo ano é a mesma história. Pai e mãe volta do trabalho, pai e mãe volta do trabalho, olha o morro, cadê a minha casa? Cadê os meus filhos? Vem a repórter e pergunta, você morava naquela casa? A pessoa desesperada, sim, eu morava. Meus 4 filhos estavam ali. O de 10 cuidava do de 8, que cuidava do de 6, que cuidava do de 4. Cadê os meus filhos? Estão debaixo da terra. Todo mundo sabe que vivemos num clima tropical, que no verão a massa tropical atlântica vai despejar água nos morros e ninguém faz nada. Você sabe por quê? Porque pobre no Brasil é estatística. Pobre no Brasil é um número. São crianças, o de 8, de 10, o de 6, nem nome tem. São mais 4. E todo ano a mesma coisa. E ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Foi essa família, depois vai ser outra, e assim continua. A geografia, ela é física e não muda. Vai chover todo ano nessa região. Você tem que criar um plano de retirar essas pessoas em momento de uma tempestade, de um clima mais extremo. E ninguém faz nada. A geografia, ela faz esse tipo de análise. Análise crítica. Você pode pegar um tipo de questão dessa numa segunda fase de FUVEST, Unesp, Unicamp. Você pode pegar um tipo de questão dessa num tema de redação. E você consegue fazer uma amarra perfeita de um fato social com um fato físico. Volta aqui. Volta aqui. Aqui em cima eu tenho outra massa de ar, que é a massa equatorial atlântica. Gente, eu dateno às vezes, tá? Quem é novato aqui no canal não assusta não. Quem é velhaco sabe que isso aqui é, né? Volta aqui. Ó, massa equatorial atlântica. Tá vendo que mudou? Porque nós estamos na linha do Equador. Olha a linha do Equador aqui. Ah, já mais para cima. Tá? Linha do Equador. Aqui o trópico. Tá? A equatorial é quente ou fria? Hã? É quente. Atlântica, ela é úmida ou seca?
Ah, Jean, é Atlântica, se formou no oceano. Ela é úmida. Aí o que acontece? Ela joga a umidade para essa região. Ah, Jean, então chove aqui na região do meio norte, Maranhão e Piauí? Chove. Ah, Jean, chove no litoral nordestino? Eu achava que o Nordeste era tudo seca. Gente, litoral nordestino chove, chove demais. Chove demais. Vai para Recife para você ver em época de chuva. Chove todo dia, toda hora. Todo dia, toda hora. Tá? Então você tem a ação dessa massa de ar. Tá, Jean, mas por que tem um tropical seco aqui? Por quê? Um dos motivos, aquele que cai no vestibular, não vamos complicar a sua vida, você tem um planalto aqui, que é o planalto da Borborema. O planalto da Borborema, pensa, um atributo físico. Essa umidade bate no planalto da Borborema e sobe. Tá vendo que é tudo a mesma coisa? Sobe. Aí condensa e chove. Chove nessa parte aqui, ó, que é a zona da mata. Aqui em cima é o agreste. E aqui atrás é o sertão, é onde não chove. Então, ó, a Barlavento chove. Chove tudo. A Sotavento, o vento vem seco. Barlavento, barra o vento. Sotavento, solta o vento. E o vento vem seco, formando a caatinga. Formando a caatinga. Beleza? Por isso que você tem o tropical seco nessa região. Aqui, cara, você tem uma massa de ar mega blaster, hiper e sensacional. A massa equatorial continental. Massa equatorial continental, gabarita gel. Se ela é equatorial, ela é quente. Se ela é continental, ela é seca. Não é seca, gente. Ela é a única úmida. Isso aqui o vestibular vai querer te pegar. Por quê? Você já falou que a tropical continental é seca. Aí ele vai pôr isso aqui para te dar um miguezinho para você colocar que ela é seca. Não, ela é úmida. E ela joga a umidade para todo o país, ó. Joga umidade. Deixa eu pegar mais giz aqui, pessoal, ó. Ela joga a umidade aqui, ó, para a região do meio norte. Ela joga umidade aqui, ó, para esse corredor entre o centro-oeste e o sudeste. Ela joga umidade lá para os Andes. Tem muita umidade. Por que ela tem muita umidade, Jean? 3 motivos. Guarda isso, que isso aqui é fundamental. Fundamental. Você tem 3 motivos que levam essa massa de ar não ser seca e sim ser úmida. Eu tenho o primeiro motivo, ó, a evapotranspiração dos vegetais. Os vegetais vão fazer as trocas gasosas e vão jogar vapor d'água na atmosfera, aliada à evaporação dos rios. Pensa comigo, gente, região amazônica, a maior bacia hidrográfica do mundo. Imagina o tanto de vapor d'água que é emitido para baixa e média atmosfera. Fora que tá perto do mar. Olha o marzão aqui, ó. E quem joga a umidade? Quem? Os ventos alísios. Eu não falei para vocês que os ventos alísios não sopram do trópico para o Equador? Então toda a umidade aqui, ó, olha ele descendo aqui, ó. Aqui é tudo água, galera. Tá jogando a umidade para cá, ó. Jogando a umidade. Então nós temos a evapotranspiração, a evaporação e o que mais, gabarita gel? Os ventos alísios, que jogam a umidade do mar para o continente. Esses 3 atributos deixam a atmosfera da Amazônia carregada de vapor d'água. São os rios voadores. Guarda isso, cara. São os rios voadores da Amazônia. Tem mais água na atmosfera do que água nos rios da Amazônia. É um grande rio. Jean, tem água. Não, é vapor da água, galera. E isso é despejado para todo o país. Glória a Deus. É despejado. E quando ela está agindo muito forte, ela joga umidade, gente, que vai encontrar essa outra massa de ar.
ela joga tanta umidade, ó, que ela vai encontrar essa outra massa de ar aqui, formando um grande corredor de umidade. Aí fica chovendo aqui, galera, que são chuvas frontais, que é encontro de duas frentes. Fica chovendo, chovendo nessa faixa durante 5, 6 dias. Isso tem um nome e é o seu diferencial numa prova. É a zona de convergência do Atlântico Sul. O que é a zona de convergência do Atlântico Sul, Gianzeira? É o encontro da massa tropical atlântica com a massa equatorial continental, formando esse grande corredor de umidade que eu chamo de zacás. Você já deve ter visto a moça do tempo falar da zona de convergência do Atlântico Sul. Só não confunda, gabarita gel, só não confunda com a outra zona aqui, ó. Você vai ter também a formação dessa outra zona, que é o encontro da massa equatorial continental com a massa equatorial atlântica. O encontro dessas duas massas de ar é a zona de convergência intertropical, a ZSIM, a zona de convergência intertropical, que nada mais é que o encontro da massa equatorial continental com a massa equatorial atlântica. Olha teu diferencial, eu não falei que você ia dominar tudo? Vem cá, o encontro da equatorial continental com a tropical atlântica, formando esse grande corredor, é a zona de convergência do Atlântico Sul. O encontro da equatorial continental com a equatorial atlântica é a formação da, olha que lindo, gente, da zona de convergência do, aliás, intertropical, a zona de convergência intertropical. Valeu, galera! Se liga, que essa é pra você. Fala, meu povo! Salve, salve, galera! Olá, gurizada bonitona. Olá, canal 1, tudo bem com você?